chegou perto de Jesus, aquele doutor da lei. Nós vamos botar uma passagem idêntica a essa no livro de Marcos 10, 17 a 22. O jovem, vai lá fala o jovem rico, ele fala, você tem qualidade, vai lá falar, não chegou perto de Jesus. Então esse homem aqui chegou perto de Jesus e disse, mestre, o que hei de fazer, o que farei, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou assim, olha, você sabe os mandamentos? Como você vê? Ele mesmo se doutor e disse para Jesus, você amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todas as suas forças, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Quando nós paramos para meditar o próximo, Jeremias 23, versículo 23, está escrito assim, para os guitarristas, né? Pode tocar e presta atenção. Por acaso sou eu Deus de perto e não também de longe? Para vocês, igreja, por acaso sou eu Deus de perto e não também de longe? Sim, Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe, mas uma coisa é diferente. Amar o próximo é quem está próximo de você, não é quem está longe, não. A palavra já fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. Como é que eu vou amar o meu próximo se ele está longe? Eu posso amar, mas para próximo, eu falo, está perto, aqui, ó. Está próximo de mim. Porque senão, João ele expressava uma palavra que, como eu posso amar a Deus se não é uma pessoa que está próximo de mim? Que Deus está longe. E as pessoas falam, eu amo fulano de tal, está 300 mil quilômetros distanciado do outro país. E o próximo está pertinho dele, ele odeia. E quando Jesus fala a palavra de um samaritano, foi uma divisão que houve entre Jeroboão e Roboão. E o samaritano são os habitantes de Samaria. Jesus fala de um bom samaritano, e o samaritano era rejeitado. Jesus também foi rejeitado. E quando Jesus fala esta passagem, ele conta uma parábola na comparação de um homem, de um local que é rejeitado pelos judeus. Que Samaria significa torre de vigília, 400 metros de altitude acima do nível do mar. Significa torre de vigília. E o samaritano foi uma mistura quando, no ano aproximadamente 950 anos antes de Cristo, né? Quando teve aquela situação todinha, antes do povo ser, né? Foi escrito que aquela divisão, no ano 722 a.C., houve também agora esta divisão entre quando o rei Nabucodonosor, quando o rei da Babilônia, quando os assírios, cada um na sua época, fez uma mistura. Israel é um povo separado, e ali agora aquela mistura, aquela tomada, aquela invasão, eles agora fazem um povo místico. Deu sua origem aos samaritanos, que quer dizer um povo rejeitado. Quando você pega ali a sequência do povo de Israel, é as 10 tribos do norte, não entrou na terra prometida. Quando você vai olhar, foi antes de Salomão, não tem nada a ver com Salomão nem com Roboão.
essas divisões. O reino do norte, o reino do sul. Até a geografia é baseada aí. Porque o norte é para cima, porque está acima, lá no mundo. E agora está o sul, lá embaixo. Os 4 pontos cardeais que você for estudar: norte, sul, leste e oeste. Todo dia o Espírito Santo nos dá uma mensagem e nos explica por que as causas dos acontecimentos bíblicos. E quando Jesus fala aqui do samaritano, aí aquele homem fala os mandamentos, ele fala: disseste bem. Aí o homem vai, olha bem para Jesus e disseste bem. Aí para justificar a si próprio ele fala: mas qual é o meu próximo? Aquele doutor da lei, aquele homem sábio, tentando procurar um jeitinho de justificar, mas entra Jesus, dá uma melhorada na situação. Jesus vai e fala assim: olha, desci o homem de Jerusalém para Jericó, aproximadamente 38 quilômetros, e ele caiu na mão dos salteadores. Caiu na mão dos salteadores, eles saquearam, roubaram, espancaram ele, deixando ele quase morto. Ele ficou em dificuldade. O homem estava caído. Aí passou um sacerdote, um homem da religião, o homem que oferecia sacrifício, o homem que descendia do povo, olhou para ele, passou de longe. Vocês conhecem isso? Também tem um levita, que é um louvorista, que cuidava também dos utensílios da casa do Senhor, Davi de Levi, olhou para ele e seguiu sua jornada. Mas veio uma classe, uma pessoa rejeitada, abandonada, que ninguém fazia caso deles, olhou aquele homem, o samaritano, e descia. Também, no mesmo caminho, mas não tinha feito. Só fala que ele descia no mesmo caminho. Ele não representava a religião, o sacrifício, o louvor, não representava nada. Só era uma classe de pessoas devotas, uma pessoa abandonada, rejeitada, discriminada pelo povo santo. Mas quando ele olhou aquele homem, pegou ele, moveu o seu coração íntimo, compaixão, misericórdia, pegou ele, atou, amarrou-lhe nas feridas, colocou ali o azeite, curou ele e abençoou ele. Olha, levou ele, colocou ele no seu animal, de um cavalo lá, como é esse animal, levou ele para uma estalagem, um hotel, um local onde cuidava das pessoas. E ele, levantando cedinho, falou para aquele pessoal: olha, fala para vocês uma coisa. Esse homem está em situação difícil, e vou ter que seguir viagem. Está aqui 2 dinheiros. Cuida dele. E se eu voltar, eu pago o resto que ele gastou. Quando nós pregamos, nós entendemos a pessoa de Jesus, não é? Pois é, é verdade. Jesus também foi rejeitado. Na oração sacerdotal de João capítulo 17, Jesus faz a oração e fala: Pai, eu não sou do mundo como eles, vocês e os discípulos do passado. Eu não sou do mundo como eles também do mundo não são. Por isso o mundo me odeia e também odeia eles, porque se o mundo me amasse, amaria o que era assim, mas eu não sou do mundo, vai me amar, vai amar quem é do mundo, quem é deles. Quando nós odiamos alguém, nós estamos comparando com essa pessoa. Quando você vai levar uma palavra na missão, a algum lugar, alguém te julga pelo que você fez, porque você está indo, pelo que você falou, porque você está indo, mas as pessoas ficam para trás, não vai não. Mas aonde você chega, aonde você foi rejeitado, mas aonde você chega com novidade de vida,
O povo te recebe, porque sabe que no meio dos problemas, no meio das dificuldades, alguém chegou ali para pagar a palavra. Quando Jesus estava com Maria Madalena, chegou todo mundo apedrejado, mas quando ela chegou perto de Jesus, ela encontrou novidade de vida, mudança. Quando Jesus olhou para ela, ela falou: mulher, cadê os teus acusadores? A verdade foi o que ela disse. Ela não condenou seus Jesus, tudo me condenou, tudo que me jogou a pedra. Não, ela olhou para Jesus. Ela não olhou a raiva. Isaías 43, 18. Não lembrei das coisas passadas, nem considerar as antigas. Você, ninguém me condenou. Mas não pareceu, eu não te condeno. Não é a promessa. É a promessa. No Marcos 10, versículo 17 a 25, chegou um jovem para a parábola do mancebo de qualidade, ou jovem rico, algumas coisas. O jovem rico chegou com o mestre. Ele ajoelhou, se prostrou, adorou Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus já conheceu o coração de bom. Por que me chamas de bom? Aqui foi toda a lei, lá foi o jovem. Fala um homem rico. Não há ninguém bom nesse mundo a não ser um que é Deus. Você sabe os mandamentos? Como se vê? Não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. 6 mandamentos. Jesus falou para ele. Olha o jovem rico. Jesus falou para ele: Senhor, tudo isso eu fiz desde a minha mocidade. Mocidade não quer dizer criança, jovem como vocês. Então aquele jovem era rico, mas estava de mais idade. Lá na mocidade não estava nem a criancice. Aquele era jovem. Ele era solteiro. Jesus olhou para ele: vai, beleza, pastor, faz uma coisa para nós. Vamos fazer assim: vai bem de tudo que tens e terás um tesouro no céu. Aí segue. Vende tudo que tem, dá aos pobres. Aí você vem, segue. Você terá um tesouro no céu. Sabe o que acontece? Essa palavra não me agradou nada. Essa palavra não me agradou nada. No doutor da lei, número 5. Palavra de mandamento. 5 frases, mandamento. Lá no jovem rico, número 6 mandamentos. Quando você vai olhar, ele vive com amor, filhos. E tem um amor ético com filhos, não tem um amor ágape. É filho da palavra. Deus é bonito, é isso. Não tem assim um filho nem livre. É filho. Então agora ele pega, que são os gregos, né? Amante de si mesmo, avarento, pensou na riqueza, no poder aquisitivo, no poder do dinheiro. Jesus falou: é por isso eu digo para vocês, é mais fácil passar o cabelo por uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Voltando na mensagem aqui. Ele abandonou Jesus pela riqueza. Quando chega aqui, Jesus fala uma ferida de alguém que estava na mão do inimigo, estava quase morto. O inimigo deixou ele. Quando você olha o amor, Eros é romântico, amor é paz entre casais. Para te falar a verdade, eu não vou falar tudo nem vou entrar na verdade. No nosso corpo possui 27 tipos de amor. 27
E para mim não dá para mim falar sobre isso. Mas quando você pega o amor ágape, que está alojado de vários tipos de amor, esse homem foi aplicado aqui nesse amor ágape. O que eu como esse caído, esse miserável, esse desgraçado que passou pela luta desse odiador, que teve uma infelicidade, eu vou cuidar dele. Eu comer no hotel, ele vai comer, não importa de onde ele é, para onde ele vai, mas eu quero cuidar dele. Mas quando eu voltar, eu quero saber como ele está. Amor ágape. Então aquele homem teve compaixão daquele coitado, mas ele usou de misericórdia e pagou ali o que estava precisando e deixou mais 2 dinheiros. Falou para ele, está aqui, ó. Eu sei que eu sou rejeitado pela sociedade, mas na coisa eu tenho amor no meu coração, daqui. Às vezes você olha a pessoa, joga ele pela cara, mas quando você despreza ele, e na hora que você estiver na desgraça, na miséria, na pestilência, esta pessoa que você tanto odeia vai olhar para você e vai te abraçar você na tua causa. E aquele que anda bonitão, formosura, aparência, amor livres, amor eros, só no desejo. Esta pessoa te abandonou na primeira jornada. Primeira impressão que você tem, quebrar o nariz, ele cai fora, com medo de você correr sem testemunho. Mas o amor ágape é aquele amor que te abraça com sinceridade. Você está na peleira da lei, na hora você olhou, não vou cagar nesse cara, vai passar um pouquinho da cadeia. E na hora você precisava, ele vai te ajudar. Isso chama amor ágape. Tem mochila na mesa e tem carne primeiro. Quem vai comer falou, não vou comer carne primeiro. Mas por quê? Ah, o meu dinheiro lá, o meu lugar. Você comer a mochila, eu vou comer carne primeiro. Então, se você tem condição ou não tem, fala assim, vou comer na minha mochila. Né? Porque o dinheiro você não dá, só junto. Ou então vamos comer 2 carnes primeiro. Mas se o meu dinheiro não dá também, não, você não comer das 2 que dá. Como é pão duro, velho, sempre de hoje, sexta-feira. Amor ágape é o amor que Jesus tinha com os seus discípulos. Todos comiam iguais, a mesma comida, a mesma repartição, a mesma medida. E era pão na mesa, e foi um pão batido de maneira igual para todo mundo. Por isso que Jesus fala a palavra do bom samaritano. É o homem de classe, representa uma classe de sociedade rejeitada desde os tempos antigos. Mas quando chega cá em Jesus, eles falam, fui rejeitado há mais de 1000 anos. Já no Novo Testamento. Fui rejeitado há mais de 700 anos do nosso povo. Fui rejeitado há mais de 800 anos na nossa família. A revolta é muito grande. Quando Jesus chega e vai conversar com a mulher samaritana, vai estar lá no monte. Porque aquele monte ela vai falar, Senhor, nossos pais levaram desse monte. É? Não está aqui. Sabe qual monte eles adoravam? O monte de Gerizim. É o monte de Gerizim. Adoravam ali. Jesus olha, quer saber onde vai adorar o Pai? E isso é verdade? Onde você estiver. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Se alguém te rejeita, se alguém te maltrata, se alguém te manipula, se alguém te procura amar algo para você, qual foi a palavra de Eliseu? Maior é o que está conosco do que o que está com eles lá no mundo. Então, o maior é o que está conosco, ele está aqui. Então, se alguém falou, não tem jeito, mas Deus fala, quem falou que não tem? Eu dou um jeito. Êxodo 20, versículo 6. O Senhor fará misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E isso me fez o possível. E falou, o impossível vou fazer na volta. Está aqui noite, se precisar, conta comigo. Jesus falou assim, e perguntou ele,
bom samaritano. Então vai e faz o mesmo. Vocês que são representados por uma classe de pessoas separadas, Jesus te ama, porque nós merecemos nada, somos gentios, classe samaritana. Mas o Senhor nos amou primeiro. Amém? Por isso Deus nos ama, Deus nos separa, porque Israel rejeitou, mas nós aceitamos. Feliz é você, que era considerado um povo samaritano, mas Deus te abençoou, te deu vitória com você, e era gentil, se tornou herdeiro da promessa em Cristo Jesus. E muito obrigado, Deus abençoe. Nós estamos aproximando do final, glória a Deus. Nós vamos terminar um pouco mais cedo, porque desde quinta-feira nós estamos tendo vida aí, a correria, a realização da noite de calma aí, e não foi fácil, muitos irmãos se entregaram mesmo, trabalhando, lutando. E hoje, então, quem chegasse aqui, via como está bonito aqui. Leva tempo. A segunda andar ali e também lá em cima. Isso aqui não tinha nem como andar direito. Tanta coisa que tinha. Mas aí, graças a Deus, Deus deu graça, aos irmãos, aos jovens, Quero agradecer a todos os jovens que nos ajudaram, Quero agradecer às irmãs, os irmãos, que não pouparam os seus esforços, O Rogério, coitado, estava andando a terra, arrastando a perna, mas ele não mediu esforço e nos ajudou. Glória a Deus. Eu falei com ele, eu mais cedo, nós temos uma parceria de coluna, Quando eu sinto a coluna, ele também sente também. Glória a Deus, mas valeu a pena, irmãos? Graças a Deus, valeu a pena. Quero agradecer a todos que contribuíram. Então, irmãos, nós queremos deixar o nosso agradecimento para os irmãos que venderam os ingressos, pelos que contribuíram, pelos que oraram, pelos que ajudaram, enfim, eu sei que cada um de vocês ajudaram de uma forma ou de outra a ajudar. Então, nós somos gratos a todos, desde as crianças até os anciãos. Deus abençoe a todos vocês. Se o sucesso da obra de Deus está aí, é porque você é um canal na mão de Deus. Sozinho nós não conseguimos fazer nada, mas com a sua ajuda, com o seu apoio, com a sua compreensão, nós somos mais fortes, amém? Então eu quero agradecer a todos que empenharam, que trabalharam, que se esforçaram, as crianças, os adolescentes, os jovens, os irmãos, as irmãs. Deus abençoe todos vocês. Irmãos, tem